Nunca se falou tanto sobre as 7 leis herméticas como se fala hoje na internet. Mas será que as pessoas realmente conseguem compreender a profundidade dessas leis? Muito mais do que uma simples ferramenta de autoajuda, como muitos pensam. As 7 leis são portais de conexão com a sabedoria universal. Se você realmente conseguir enxergar cada uma dessas leis no seu dia a dia, na prática, terá a oportunidade de agir de acordo com elas, ou seja, utilizá-las para acelerar os resultados que você deseja ter na vida. É como jogar o jogo da vida sabendo as regras do universo. Pensando nisso, eu preparei uma palestra online gratuita para você sobre como perceber e aplicar as 7 leis herméticas na prática. Para se inscrever na palestra, que vai acontecer no dia 27 de janeiro, é só clicar no link que está aparecendo aí na tela para você. Até lá! Olá, eu sou Mabel Cristina Dias e no vídeo de hoje nós vamos dar sequência ao estudo das 7 leis herméticas e como elas podem ser aplicadas na nossa vida prática, ok? Este é o 7º e último vídeo desta série. Se você está chegando no canal agora e ainda não viu os vídeos anteriores, é importante que depois você os assista na ordem em que foram publicados. Assim você vai conseguir compreender a mensagem dessas 7 leis como um todo. Essas leis estão interligadas. E qual a importância de conhecer essas 7 leis universais? É porque elas explicam como funciona a realidade última, a profundidade da realidade, como o todo cria, como o todo mantém a sua criação funcionando em ordem. E também como você pode usar esse conhecimento para criar de forma mais consciente, mais deliberada, uma realidade mais favorável para você em todas as áreas da vida e também impactar positivamente o coletivo. As 7 leis foram trazidas para o planeta Terra há muito tempo, há milênios, e durante esse tempo todo, elas foram objetos de estudo de tradições secretas, filosóficas e espirituais, principalmente lá na antiguidade. Hoje, ela está disponível ao público há mais ou menos um século, mas essas leis, eu gostaria de deixar bem claro, isso aqui não se trata de mágica. Para ter bons resultados com essas leis, é preciso que a pessoa tenha uma mente aberta ao novo e uma disposição muito forte para estudar cada lei e para aplicar cada lei. É claro, a aplicação é fundamental, senão o conhecimento é vazio. E aplicar com ética espiritual. O que é ética espiritual? É não usar essas leis para prejudicar ou prender alguém. Vou fazer um pequeno resumo do que nós já vimos até agora. Nós vimos 6 leis. A primeira do mentalismo, que diz que tudo, que o todo é mente, que o universo é mental. Isso é, tudo que existe é consciência, e essa consciência cria a realidade. A segunda lei da correspondência diz que o que está em cima é como o que está embaixo e vice-versa. Isto é, como partes do todo, nós temos as suas qualidades, guardando as devidas proporções. Assim como o todo, nós podemos criar a nossa realidade com a nossa mente. Tudo nasce numa mente. Terceira lei da vibração nos diz que nada está parado. Tudo vibra numa determinada frequência de onda. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, palavras, ações, tudo vibram em frequências específicas. A quarta lei da polaridade nos diz que tudo que existe no plano da manifestação tem 2 polos, 2 forças opostas, mas que são complementares. Elas são idênticas em natureza, mas diferentes em grau. E que é preciso ter harmonia
entre esses dois polos para se ter uma vida melhor. A quinta lei do ritmo nos diz que tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem as suas marés. Todas as coisas sobem e descem. O movimento do pêndulo manifesta-se em tudo no universo. E à medida que a sua oscilação para a direita é igual à oscilação para a esquerda, isso significa que o ritmo ajusta a vida e equilibra a vida. A sexta lei da causalidade nos diz que toda causa tem o seu efeito. Todo efeito tem a sua causa. Tudo ocorre de acordo com essa lei. Não existe acaso. O acaso é somente o desconhecimento dessa lei. Se você não compreendeu ainda essas leis, por favor, volte nos vídeos anteriores, quantas vezes forem necessárias. Estude cada uma delas e depois vá assistindo os vídeos na ordem. Quanto mais você assiste, mais profundo o seu entendimento sobre o que nós estamos falando aqui. Hoje nós veremos a sétima e última lei hermética, que é a lei do gênero. Essa lei diz: o gênero está em tudo. Tudo tem os seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. A palavra gênero deriva da raiz latina que significa gerar, criar, produzir. Essa palavra tem no hermetismo um significado muito mais amplo e geral do que apenas sexo. Quando você ouve falar em gênero, você correlaciona isso com sexo, não é? Pela primeira vez. O sexo é uma manifestação deste princípio no plano físico. Mas nós vemos o gênero também, não só no físico, mas no plano mental e espiritual também. Essa lei do gênero está relacionada à lei da polaridade. Os gêneros nada mais são do que dois opostos em que a falta de um evidencia a presença do outro e vice-versa. Porém, o princípio do gênero vai além, quando afirma que é a partir do conhecimento dessa lei e da sua aplicação que surge todo o nosso potencial de criação nesta vida, geração e regeneração. Nada pode ser criado no universo sem a interação entre princípios femininos e masculinos. Esta é a lei. Lembra o que nós aprendemos com a lei da polaridade? Vamos recordar aqui. O nosso mundo manifesto, esse mundo que nós vivemos aqui, ele é dual. É caracterizado pela dualidade, pela presença de dois polos, duas forças opostas, mas complementares, que podem se transformar uma na outra sob condições especiais. Essas forças que existem em todas as pessoas em diferentes proporções são o yin e o yang, sendo o yin o princípio feminino e yang o princípio masculino. Princípio são arquétipos, são ideias fundamentais, moldes de como algo será, mas consciências vivas. A interação entre yin e yang gera o campo eletromagnético necessário para criar qualquer coisa. Os universos são criados assim e na nossa vida também é assim. Seja dentro de um indivíduo, seja entre um casal ou parceiros de negócios, é preciso buscar a harmonia entre esses dois polos para gerar um campo que atrairá prosperidade, abundância. Nós sabemos que isso não é fixo, nós buscamos harmonia. Ora, um polo está mais evidente, ora, o outro está mais evidente. O equilíbrio que eu falo aqui não é um equilíbrio estático, parado. Não, ele é dinâmico. Pois a vida é dinâmica, a vida é movimento, assim como nós vimos na lei do ritmo. Viu como tudo vai se encaixando? Essa dualidade
É a regra do jogo da experiência que nós estamos vivendo agora no planeta Terra. Vamos rever alguns exemplos desses polos? Então, nós temos Yin e Yang, princípio feminino e masculino, luz e sombra, bem e mal, certo e errado, pouco e muito, alto e baixo, razão, emoção, material, espiritual, ego e essência. Deu para compreender bem como as coisas são polares? E tudo faz parte de uma unidade. Esses são apenas alguns exemplos que eu trago de como funciona a dualidade característica da nossa experiência humana normal. E essa visão de dualidade se reflete profundamente no nosso modo de viver, principalmente nos relacionamentos. Vamos ver como funcionam essas polaridades nos relacionamentos? Primeiro de tudo, como se iniciam os relacionamentos afetivos ou românticos? Geralmente pela atração física. A atração física sexual inicia entre duas pessoas, independente do gênero. Ela surge quando existe uma polaridade distinta, bem marcada, entre as energias das duas pessoas. Em outras palavras, quanto mais opostas as energias sexuais entre duas pessoas, masculino marcado, feminino marcado, mais forte será a atração entre elas. Yin e Yang se atraem profundamente. Se duas pessoas têm uma polaridade semelhante, ou seja, as duas têm uma característica interna muito masculina ou muito feminina, a atração entre elas vai ser diminuída, mais fraca. Se houver uma diferença forte, marcante, ou seja, uma pessoa extremamente feminina e a outra extremamente masculina, então essa atração física será máxima. Essa é a questão. Lembrando que isso independe do gênero da pessoa, tá? Isso acontece tanto no campo hétero como homoafetivo. Existe outro aspecto, que é quando nós já estamos num relacionamento, aí não é mais conquista, já estamos num relacionamento e as coisas começam a esfriar entre o casal. Isso pode acontecer quando existe uma despolarização de uma ou das duas pessoas envolvidas. Uma das formas de despolarização acontece quando nós agimos de uma forma a estremecer a essência sexual da outra pessoa. Por exemplo, se uma mulher questiona a capacidade de um homem que é fortemente masculino de ganhar dinheiro, de ser um provedor da família, isso vai causar um bloqueio da polaridade nele, se ele não for uma pessoa bem preparada emocionalmente, espiritualmente. Da mesma forma, se uma pessoa feminina é criticada por estar se descuidando da sua aparência pelo parceiro, isso faz com que ela se sinta inadequada, que ela se sinta mal amada, e isso vai criar um bloqueio na polaridade dela. Isso em condições normais, pessoas com nível de entendimento normal. Não estou falando aqui de pessoas com uma percepção, uma consciência elevada. Essas despolarizações na vida cotidiana começam então a fazer com que os dois se desliguem sexualmente e afetivamente um do outro. Eles passam a não fazer mais um campo poderoso de atração e criação. E esse é o princípio do fim de um casal e em todas as áreas, não só afetivamente, mas isso leva junto também a prosperidade. O campo financeiro, se eles tiverem um negócio juntos, tudo isso vai também decair se não houver um campo criando essa abundância. É muito importante ter um campo. Nós não precisamos necessariamente estarmos num casal para sermos prósperos, ok? Nós temos yin e yang dentro de nós. Se o yin e yang está equilibrado dentro de nós, as coisas andarão.
Se não está equilibrando, as polaridades estão muito diferenciadas, aí quando entramos em contato com outra pessoa e formamos um casal, aí sim essas polaridades podem conversar, se equilibrar entre si. Então isso pode acontecer dentro de um indivíduo e também dentro de um casal. E isso nós levamos para as sociedades nos negócios, as empresas, os dois sócios ou mais, né? Precisam ter esse equilíbrio de polaridade, senão não cria um campo e a empresa não prospera. Vocês querem ver alguns exemplos de algo que prejudica a intimidade de um casal? Por exemplo, no lado do princípio feminino, quando a pessoa ela sente que ela não está sendo vista, quando ela sente que ela não pode confiar no outro, quando ela sente que não é compreendida. Já na polaridade masculina, o que abala, né? É ser criticado, é se sentir pressionado pelo outro ou pela outra, é se sentir controlado. Então vamos aprofundar mais um pouco para que você possa entender como funciona isso. Como é a energia feminina, o princípio feminino que nós chamamos de Yin. O Yin está caracterizado pela capacidade de recepção, receber as coisas. O Yin procura ser preenchido por amor, por emoção, por cuidado. O Yin quer experimentar o amor, quer ser compreendido, quer ser elogiado. O Yin agrega, reúne. Yin é intuitivo, ouve a voz interior, sabe esperar. O Yin não esquece, se lembra. O Yin tem foco variado, multifoco. É capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Yin está relacionado à subjetividade. O Yin foca no problema. Fala muito. É detalhista. Mas também é flexível. Está relacionado muito com emoção, com sensibilidade, com cooperação, a gestação e a manutenção. Mantém as coisas. Pode ser o dinheiro do casal ou o seu próprio dinheiro. Então, o princípio Yin dentro de nós mantém as coisas como estão. Em contrapartida, o polo masculino Yang é o polo relacionado com a iniciativa, a capacidade de comunicação, capacidade de transformar o meio, a penetração, o movimento para fora, quer ganhar o mundo. Yang procura esvaziar-se, quer experimentar a liberdade, quer ser apreciado, estimulado pelo desafio. Yang não reúne, ele dispersa. Ele é estratégico, ele planeja suas ações, ele quer resolver. Enquanto o Yin se lembra de tudo, Yang esquece fácil. Enquanto o Yin tem foco múltiplo, Yang tem foco único, é focado, fechado. Yang vai atrás dos objetivos, foca na solução. Fala um pouco, é sintético, rígido, trabalha muito mais com a razão e trabalha com a competição. Você viu? São opostos. Todas as características que eu falei aqui são opostas, mas todas essas características estão presentes dentro de nós, de cada um de nós. Mas o que importa aqui, o que diferencia uma pessoa da outra, é a proporção entre essas características. É o que está predominando naquele momento. Isso define a nossa essência sexual, se a nossa essência é masculina ou feminina, independente do gênero. Vocês conseguiram compreender isso? A profundidade disso?
Nós temos todas essas características em nós, mas o que deixamos predominar é o que faz com que nossa característica seja mais yin ou yang. Partindo desse entendimento sobre essas duas forças presentes dentro de uma pessoa, yin e yang, em diferentes proporções, é claro, nós podemos dar um passo além. Reconhecer e sentir essas diferentes características em nós e trazê-las à luz. Permitir que essas características se expressem no momento certo nas nossas vidas, sem que isso comprometa a nossa essência sexual. O que eu estou querendo dizer? Uma pessoa mais masculina não fica comprometida em sua essência sexual quando ela dá atenção de qualidade a outra pessoa. Quando ela se mostra mais sensível, quando ela se mostra mais vulnerável. Não há problema nisso. Da mesma forma, uma pessoa mais feminina não fica comprometida em sua essência sexual quando age com mais proatividade e usa o pensamento estratégico quando empreende um negócio, por exemplo. É preciso ter jogo de cintura em relação a essas duas forças. Como eu já falei anteriormente, o equilíbrio não é estático, é dinâmico. Ora yin, ora yang, ora yin, ora yang, conforme a necessidade do momento. De tudo isso que eu estou falando, são características mentais. Eu não estou falando de características físicas. Esquece o físico. É a característica mental. Na nossa mente, no nosso ser, existem essas características e nós podemos jogar com elas. A nosso favor, claro. E como essas energias podem causar desarmonia entre um casal? No início, na conquista, predomina o quê? A atração, a paixão. Isso dura pouco, esfria com o tempo, principalmente pela ignorância de como se mantém essa chama acesa. Com o passar do tempo na relação, é preciso fazer um investimento mais profundo no amor, no êxtase espiritual que um relacionamento pode oferecer. Sim, um relacionamento pode fomentar o amor profundo, incondicional e o êxtase espiritual. Pode-se transcender essas polaridades entre o casal sem perda do sentimento, sem perda do encantamento um pelo outro. Nós vamos ver alguns problemas comuns entre os casais. Uma pessoa com energia yin, que está disfuncional, se torna uma pessoa fraca, dependente da atenção, do amor e dos recursos financeiros do outro. Fica sem direção na vida, não consegue cuidar de si mesmo, cobra excessivamente a outra pessoa, sente-se vítima do outro na relação. Já uma pessoa com energia yang disfuncional se torna agressiva, fria, manipuladora, extremamente competitiva e sem compaixão. Essa pessoa faz muito e sente pouco. Ela vira o algoz na relação e o outro, indisfuncional, é a vítima. E o pior é que nós vemos muitas relações doentias hoje em dia em que um se comporta exatamente como vítima e o outro como agressor. E essas pessoas não se separam, pois elas criam uma dependência emocional um do outro, uma codependência. Esse é o drama do desencontro entre um casal, que gera tanto sofrimento não só para eles, mas para os filhos, quando existem na relação. E os filhos acabam perpetuando esse comportamento disfuncional nas suas vidas. Então, aproveitando o estudo da lei, de gênero, o que é preciso em um casal para que se tenha felicidade e prosperidade? Em primeiro lugar, a compreensão dessas diferenças entre as polaridades yin e yang que existem dentro de cada um e entre o casal também. É preciso que exista a apreciação dessas diferenças. Não é para combater,
Não é uma diferença que deveria nos afastar, e sim nos atrair. Foi o que atraiu no começo. Então, nós não devemos repelir as diferenças. Essas diferenças agregam ao relacionamento e ao nosso mundo interno. Em terceiro lugar, é preciso um trabalho constante no sentido de atender às necessidades e estimular o crescimento um do outro, servir um ao outro, seja do ponto de vista físico, material, emocional ou espiritual. Quantas relações fazem isso hoje em dia? Quantos casais vivem isso? É preciso haver diálogo permanente, não só na fase onde nós queremos conquistar o outro, mas também na manutenção da relação. Por que é preciso diálogo? Para descobrir quais são as preferências do outro. Se inteirar, se aprofundar nesses assuntos pelo qual o outro se interessa, para aumentar a troca entre os dois. O outro deve receber atenção de qualidade, um interesse genuíno, não falso, um descobrir constante dos mistérios da alma do outro. Imagina se isso é feito por ambas as partes. E isso, gente, requer tempo, requer energia, requer dedicação. Não há outra forma de um relacionamento sobreviver ao tempo e aos desafios do cotidiano. E como eu já falei, essa dinâmica acontece não só com casais, mas com outros relacionamentos. Por exemplo, parceria de negócios. Se os sócios não são complementares, não formam um campo yin e yang, o negócio não prospera. Então, para um negócio funcionar, precisa haver esse investimento no conhecimento das características mentais, comportamentais dos sócios. De cara, já dá para perceber se um negócio vai para frente ou não. Esse parece ser um tipo de relação tão distante de nós atualmente, né? Que quando eu falo isso, muitas pessoas acham que isso é uma utopia. Mas eu lhe afirmo que não é. É possível, é viável e é o desejado. Isto acontece, é raro, mas acontece. Mas para que isso ocorra, é preciso trabalhar essas duas polaridades dentro de você e também se você estiver num relacionamento entre o casal. E aqui eu vou deixar uma informação importante para quem busca o despertar, para quem busca a iluminação espiritual, que é a nossa audiência normalmente. Quanto mais elevado um ser, quanto mais expansão de consciência ele tiver, menos polaridade ele apresenta. Nesta escada de ascensão espiritual, quanto mais próximo do todo, mais em unidade está aquele ser. Imagine o potencial de criação de um ser que está em unidade. Ele tem os polos yin e yang dentro dele, assim como o todo, mas em harmonia, ora yin, ora yang. Isso gera um campo incrível de atração e de criação da realidade. Nós vamos ficar por aqui agora. Veja e reveja esses vídeos quantas vezes forem necessárias para assimilar bem esse conhecimento. Eu dei dessa série uma visão geral, com muitos exemplos, do que é o hermetismo. Tem muito mais. Eu espero que essa série de vídeos tenha plantado em você uma semente de sabedoria e que tenha contribuído para que você expanda a sua percepção de mundo, que você compreenda como funciona a realidade e que você possa, através dos exemplos práticos e das sugestões que eu dei aqui, criar uma realidade mais feliz e mais próspera para você. Eu desejo profundamente
que a sua luz possa agregar luz ao mundo. Fique bem, com o meu abraço de sempre e nos vemos em breve. Até mais.